Fala aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e porque smartphone nunca é demais, pelo menos não para a indústria, vamos aqui falar hoje de mais um smartphone, mais um da Motorola. Bom, Samsung lançou um ontem, eles falaram, não, vamos lançar no mesmo dia, né? Hoje é dia 3 de agosto de 2021 e no dia de ontem a Motorola apresentou o Moto G60. Pô, o Moto G60 já existia. G60S, no mesmo dia em que a Samsung apresentou ao mundo um novo, quase do mesmo, que é o M62, que eu fiz vídeo ontem. Se você não viu o vídeo, eu vou deixar linkado aí em cima o videozinho sobre o Samsung Galaxy M62, que é basicamente um M61 com chip 9825 que existia há 2 anos atrás no Note 10 Plus da Samsung. Enfim, essas empresas, cara, eles precisam jogar smartphones novos no mercado pra gente, ou é pra gente ficar em dúvida, ou é pra gente ter muita chance de escolha, não é? Qual que você escolhe? Escreve aí, qual que você acha que é? É pra te confundir ou é pra ter muita opção? Enfim, a Motorola apresentou uma opção legal. Confesso pra vocês que esse me deu vontade de comprar, mais do que do M62 que eu fiz vídeo ontem. Por quê? O M62 da Samsung, e é inevitável ficar fazendo comparação, tá? Não tem tela de 90 Hz ou 120 Hz. E o Moto G60S, esse que vocês estão vendo aparecer aí no cantinho, que tem cores bonitinhas, vem 2 cores, o verde e o azul. Eu confesso que eu tô tentado a comprar o verde, pelo menos para testar, tá? Ele tem essas coresinhas e o que me chamou a atenção, cara, e a Motorola foi muito esperta nisso, é trazer um carregamento de 60 watts. Ele tem um Turbo Power de 50 watts, aliás. 50 watts, que promete carregar 12 minutos, carga suficiente para 12 horas. Tá certo que isso deve ser naqueles testes mais controlados do mundo, mas tudo bem, se a gente piorar isso para metade, se 12 minutos tiver carga para 6 horas, já é muito bom. Esse cara traz outras configurações interessantes. Eu sei que vocês vão ficar falando, pô, mais um chip, que chip, cara, por que, Motorola? Cara, ele vem com o MediaTek Helio G95. Na realidade, esse cara, ele bate de frente, rivaliza mais ou menos ali com o 730G da Qualcomm, o Snapdragon 730G, mostrando-se a ser um pouquinho melhor, e esse cara talvez seja até, talvez não, ele é um pouquinho até melhor que o G90T, que vinha lá no Redmi Note 8 Pro, vocês lembram? Então ele tem um G95. Esse G95 a gente encontra também no Redmi Note 10S, que também é um S, tá? Um S da Xiaomi, aqui um S da Motorola. O Moto G60S tem então esse MediaTek Helio G95. Não vamos também ser tão rude assim com a MediaTek. Eles têm processadores ruins, a fama veio porque eles tinham processadores baratos e muito ruins no mercado antigamente. Esses processadores ainda existem, a LG colocou nos últimos modelos que a LG ainda pôde lançar, eles vieram com aqueles Helio P da vida lá, bem fraquinhos, mas esse G95 é outra história. Ele é mais um G90T um pouquinho melhorado e ele bate de frente realmente com o 730G da própria Qualcomm. O lance é que a gente talvez não vá ver esse cara rivalizar em games. Em benchmark, você vai ver ele um pouquinho à frente do que o próprio 730G em pontuação. Mas dentro do jogo, aquela mesma história que eu falo para vocês sobre o Qualcomm ter uma otimização melhor junto aos desenvolvedores do que os próprios Exynos, as GPUs Mali, aqui a gente vai ver a mesma coisa nesse G95. Provavelmente. Óbvio que a gente tem sempre que testar para ver qual que é. Mas a princípio sim. E esse chip em si tem uma coisa que não vai fazer ele ter uma bateria tão boa. A bateria que eu não contei para vocês ainda é uma bateria de 5.000 mAh. É bastante miliampere, mas o G95 ele é construído em 12 nanômetros. Então ele é menos eficiente energeticamente do que o 730G da Qualcomm. Um tanto quanto. Então, não espere. E a gente já não espera muito da MediaTek quanto ao gerenciamento de energia. Eles melhoraram bastante, eles têm linhas de chips muito bons hoje, até o 1200, que é excelente, tá? Ainda não pude testar. Mas construído com 12 nanômetros e com a reputação, eu acho que ele não deve ter uma excelente bateria. Duração de bateria. Mas aí é que vem o pulo do gato.
A Motorola deve ter pensado nisso e, já que ele não teria uma excelente duração de bateria, não só por conta da construção em 12 nanômetros, mas também porque tem uma tela de 120 Hz, diferente do que a Samsung apresentou no M62. Você tem uma tela bem fluida, tela Full HD de 6.8 polegadas. IPS 6.8 é uma baita de uma tela grande com suporte HDR10. Então, a Motorola, pelo menos no papel, está trazendo especificações boas para esse cara. E eu gostaria de testar justamente porque são 5.000. Mesmo que a carga não seja mesmo que a bateria não seja super, mesmo com 5.000, por conta das explicações que eu acabei de fazer para vocês, ele tem um carregador super potente de 50 watts, que pode carregar muito rápido. Então, se você tiver que abrir mão de 15 minutos seu durante o dia, ou de 5 minutos que seja, para ter uma carga de horas pela frente, eu ainda acho que pode valer a pena. Escreve aí nos comentários o que você acha. Eu acho que pode valer a pena por esse motivo. Mesmo que eu disse que não dure essas 12 horas em 12 minutos de carga, tá? E lembrando que esse carregamento super rápido, dito em 12 minutos, é para quando a bateria tá lá embaixo, super baixa, com 5%, sei lá, 10%. Por quê? Todo o carregamento, quando a bateria já tá com uma porcentagem mais ou menos alta de bateria, considerável, o carregamento vai sempre diminuindo. Então, esse dito pela Motorola 12 minutos para 12 horas, no melhor cenário possível, ainda não pode ser dessa maneira se você, por exemplo, resolver sair e tá com 60% de bateria e falar, vou colocar lá para carregar mais 12 minutos, vai me dar mais 12 horas. Não é assim, você tem que estar com a bateria lá embaixo. E lembrando sempre, cara, quando eu falo de bateria aqui para vocês, pessoal, bateria é um negócio muito complicado, não dá para confiar quase em ninguém falando de bateria. Por quê? Não é que não confiar. Os dados da pessoa que fez, por mais que ela faça os testes exatamente como ela sempre faz, isso ela vai ter uma métrica, ela vai saber falar que uma bateria é melhor que a outra com base nos testes que ela já fez. Mas para uso de outras pessoas, isso não vai refletir em nada, porque dependendo de onde você estiver, o sinal é um. Você vai ter que ver qual que é o Wi-Fi, sinal de Wi-Fi, sinal do 4G, se você vai estar no ambiente claro, se vai estar com o brilho no automático ou não, quanto vai ter de brilho, se faz muito frio, bateria com clima extremo também, seja muito quente ou muito frio, é pior. Se o aparelho estiver esquentando muito também é pior. Então, é muita coisa que envolve o tal do desempenho de bateria. Mas eu gostei muito do carregamento de 50 watts. Não, ele não vem com 5G e vocês sabem a minha opinião também sobre smartphones com 5G, né? A Motorola mesmo foi capaz de trazer vários, foi a pioneira em trazer smartphones 5G para o Brasil. E quando eu vejo o tipo de comentário, comprar um smartphone 5G é ficar para 4G hoje em dia, é ficar para trás na tecnologia. Me diz aí se a velocidade 4G não é suficiente para você. O que você acha que vai melhorar no seu smartphone com 5G? Para mim, cara, eu moro no interior do estado de São Paulo. Aqui, na esquina de casa, eu tenho velocidade de 200 MB de download. O upload chega a mais de 150 em 4G. 4G. Então, velho... Enfim, para quem quer 5G, não tem 5G nesses aparelhos. E, aliás, vários aparelhinhos aí não têm vindo com 5G, nem os intermediários. Esse cara também, obviamente, que não tem proteção IP, mas confesso para vocês que me agradou. Ele não tem a câmera de 108 megapixels que você tem no G60 comum, ele tem uma de 64 megapixels f1.7, tem uma câmera ultra-wide, tem uma câmera macro e uma câmerazinha de 2 megapixels para poder fazer aquele sensor de profundidade para ajudar no desfoque. E a câmera macro é de 5 megapixels. Uma câmera frontal de 16 megapixels, que deve fazer fotos legais. A gente vai ter que ver o tal do processamento de imagem do G95T para ver qual que é. Eu tô esperando, talvez eu vá comprar. A Motorola não disponibilizou esse smartphone para teste, pelo menos não por enquanto. Tô vendo com a Motorola se eu consigo um descontinho lá para talvez comprar, para testar, porque confesso que me agradou foi isso. Hoje em dia, nos dias de hoje, a gente sim quer um smartphone que dure muito a bateria. Mas se a gente tiver um smartphone com carga rápida, que possa resolver o seu problema, que você pode sair e sabe que não vai ficar na mão, é uma coisa legal. O que não dá para garantir e fazer especulações aqui é sobre a longo prazo, que todo mundo eu sei que vai ficar se perguntando. Putz, mas um carregamento rápido sempre deteriora a bateria. Cara, a gente tem tecnologias novas aí, as empresas não devem colocar no mercado smartphones com carregamento rápido sem fazer uns testes prévios, para ver se isso aí vai ser muito ruim. Então, eu acredito que sim, um carregamento rápido deteriora a sua bateria a longo prazo ou até a curto prazo mais do que os carregamentos tradicionais. Mas a gente tem que lembrar que o carregamento é inteligente, o smartphone ele carrega mais rápido quando está com pouca energia, quando a bateria já está mais cheia, ele vai ter outro tipo de carregamento. Então, não sei, na realidade a gente vai ter que ver isso a longo prazo, como é que vai se comportar
esse tipo de bateria nesse tipo de smartphone. Ele ainda vem com Wi-Fi Dual Band, então você vai poder conectar no seu Wi-Fi 2.4 ou 5.0, né, 5 GHz. Ele tem Bluetooth 5.0, tem NFC também. Então esse cara não deixa quase nada na mão. O que a gente realmente vai ter que ver é o tal do MediaTek, como é que ele vai se comportar e quais seriam as imagens geradas por essas câmeras aí. Lembrando que ele também não faz vídeo 4K na frontal, 4K na traseira eu preciso confirmar, mas provavelmente deve fazer um 4K 30 pelo menos. Por enquanto eu não achei ele nos outros sites a não ser na Motorola. Se no momento que você estiver vendo esse vídeo eu tiver achado, vai estar o link aí na descrição. Eu achei ele no site da Motorola hoje, um dia após o lançamento, por R$ 2.250. Eu não acho um preço ruim, mas vai cair naquela que eu vivo falando para vocês. A 2.250, assim como eu falei ontem do M62 da própria Samsung, que poderiam ser rivais, mas acho que a duração de bateria vai ser consideravelmente melhor no M62. O que vai ter que ver é que também o carregamento aqui é muito mais rápido. Cara, o lance é que a 2.200 eu recomendo o Galaxy S20 FE. Não vai ter essa bateria monstruosa do M62, nem esse carregamento super rápido do Moto G60S, mas vai ser um cara com chip muito melhor, com tela melhor, com som estéreo, carregamento sem fio, reverso, proteção IP e todas essas paradas. Enquanto esse tal de S20 FE com Snapdragon estiver rodando por aí, ele é um perigo até para a Samsung, né? Não sei como a Samsung está lidando com, talvez não esteja vendendo as outras linhas dela, só por pessoas que talvez não conheçam muito sobre o smartphone e não procurem ler, tá? E ela é um perigo para todas as outras fabricantes, cara. Quem está comprando outros smartphones agora? Escreve aí nos comentários se você comprou, por exemplo, um A52, um 72, um 32, se comprou um Moto G30, um Moto G10, um Moto G60, um Moto G100, ou se comprou um S20 FE, que sim, ainda é a minha recomendação, cara. Se você tiver smartphones rivalizando em preço, por exemplo, em 2.200, você vai achar um S20 FE de 128, em 2.500, 2.600, um S20 FE com Snapdragon, com 256 de armazenamento. Lembrando também que eu ia quase esquecendo de falar, esse cara vem com 6 GB de memória RAM e 128 de armazenamento interno, tá? A confirmar, não consegui as fichas técnicas exatamente para confirmar se é um UFS 3.0, mas pode ser que seja um armazenamento UFS 2.1, tá? Não creio que seja um eMMC. É isso aí, pessoal. Videozinho do Moto G60, mais um smartphone aqui da Motorola. Tô tentando ver se eu consigo trazer, porque eu me interessei principalmente pelo carregamento rápido. Queria ver qual que é essa do carregamento rápido no dia a dia e ver qual que é desse chip, como é que ele tá. Já que eu não tô muito tendencioso a pegar o Redmi Note 10S, eu queria testar pelo menos o mesmo chip no Motorola. Se me agradar aqui, quem sabe eu pego o Redmi 10S da Xiaomi. Até o próximo vídeo. Se gostou do vídeo, já sabe, se inscreve no canal, deixa aí os seus comentários, compartilha com a galera, deixa o like principalmente e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.